Composição também é uma forma de reuso, de reutilizar o código. É, então, né, se fala de reuso por composição, né? Vamos ver como isso funciona, né? Tá, então, né, também composição é uma forma de utilizar o código, né? É, qual é o código que é reutilizado nesse caso, né? Quando se fala de composição, né? É, é o código, né, da parte. Então, pensando uma relação todo-parte, né, o contenedor conteúdo, né, contenedor parte, composição é uma forma de reutilizar o código da parte, né, do objeto mais interno, que é reutilizado pelo contenedor, né. Por exemplo, né, uma coisa que vocês devem ter usado, né, temos visto nos primeiros laboratórios, é a classe scanner, né, do Java. E às vezes nos exemplos que a gente colocou, mas talvez vocês tenham feito isso, né? Uma forma, né, criar uma classe leitor, né? Que vamos dizer, né, um wrapper, né? Se diria, mas que é uma é, hum, encapsula, né, a leitura de determinados elementos do teclado do usuário e utilizando dentro a classe scanner, né? Então, o que de fato tem, né, é uma composição entre a classe leitor, que é uma classe específica do problema que se está tratando, né, mas que reusa, né, por composição, reusa os métodos disponibilizados pela classe Java Util Scanner, né? Esse é um exemplo de implementação. Então, você tem uma classe leitor com um atributo privado scanner, né? Esse scanner é criado na criação da classe leitor, né? E depois, por exemplo, aqui é um exemplo de um laboratório de leitura de pontos, né? Pontos de coordenadas. Né? Então, lendo o ponto da entrada do usuário, reutilizando, né, as funcionalidades da classe scanner, né? Então, basicamente, né, aqui, né, no método, na implementação, a classe está enviando mensagens para o scanner, né, que fica dentro da classe leitor, de fato, reutilizando a implementação do scanner, da leitura, enfim, do terminal, para criar uma funcionalidade mais específica do leitor, né? Então, né, uma forma de utilizar composição, ou composição é uma forma de reutilizar código, né, que basicamente se baseia na delegação das tarefas, né? Então, delegação de algumas mensagens, né, algumas mensagens recebidas pelo objeto contenedor são repassadas para as partes, né? Né? Então, esse podem ser repassadas diretamente ou repassadas com algumas alterações, né? Quais são os benefícios, né? Em relação, por exemplo, à herança, né? Que a herança também vocês podem, né? Você herda os métodos de uma classe, então vocês poderiam ter feito uma classe leitor que é herda de Java Scanner, né? De Java Util Scanner, por exemplo. Mas utilizando o reuso por composição, né? Nesse caso, né, a interface da nova classe, né? Então, os métodos públicos da nova classe, nesse caso, da classe leitor, não fica amarrada à interface da classe que está sendo reutilizada. Isso quer dizer que a classe scanner vai ter alguns métodos, por exemplo, nextInt, nextchar, né? Tem vários métodos lá, nextLine, que você não quer que sejam utilizados para quem vai utilizar a sua classe leitor, né? Então, dessa forma, na verdade, você permite utilizar a classe leitor, mas escondendo a interface dela, né? E quais são os benefícios? Então, por exemplo, também você pode esconder, né, os métodos que você não quer utilizar. E também você pode trocar, né, alterar a implementação interna, simplesmente trocando o objeto interno, né,
que é uma coisa que você não pode fazer com a herança, né? Então, vamos fazendo outro exemplo, né? Vamos imaginar de ter uma figura geométrica, né? Eh, que você tenha um dos métodos dessa figura, né? Que dos comportamentos dessa figura, né? Seja de poder ser trasladada, então de poder ser né, movida em outra posição, né? E que uma figura claramente feita de um vetor de pontos, né, de um certo número de pontos, né? Então, qual pode ser uma implementação da translação da figura, né? Simplesmente fazer uma iteração em todos os pontos da figura e chamar um método transladar dos pontos, né? Então, né, na visão Albertus, né, você delega o comportamento do contenedor do todo, né, para um comportamento das partes, né? Percebem a diferença, né? Numa programação mais procedural, mais tradicional, vocês teriam feito uma iteração em todos os pontos, pegado a posição dos pontos, adicionado a posição dos pontos com o valor de quanto a figura tem que ser transladada, né, e adicionado, né, esse novo valor para os atributos dos pontos, né? Mas isso vai, né, simplesmente isso cria, né, uma complexidade desnecessária. O que é mais simples de fazer, né, é de fato delegar esse comportamento para cada ponto. Então, translação da figura é a translação de cada ponto, né? Enfim, né? O código, né, vai ser bem simples, né? E dentro do ponto, né, simplesmente vai ser uma adição, basicamente, né? Então, né, então, isso pode ser visto, né, de um lado como delegação, né? Então, a figura recebe uma mensagem de transladar, né? E delega essa mensagem para os pontos, né? Mas também pode ser visto como um reuso, né? Porque eu crio uma figura com base nos pontos, né? Com composição com os pontos têm uma operação de transladar, né? Então eu simplesmente reuso essa operação de transladar, que já está implementada, para implementar a operação de transladar das figuras, tá? Que obviamente fica mais simples do que se eu, né, tivesse implementado a figura como dois vetores ou de pontos, de inteiros, ou um vetor em duas dimensões de inteiros. Tá? Vamos seguir um exemplo do uso de composição, né? Do uso por composição. Então, vamos considerar um exemplo, né, o clássico exemplo da conta bancária. Então, eu tenho uma conta bancária aqui com o atributo saldo privado e alguns métodos, né, para obter o saldo, depositar um determinado valor, sacar um determinado valor e transferir um determinado valor para outra conta, né? Vamos imaginar que eu tenho essa classe conta bancária e eu quero implementar uma classe conta de investimentos, né, que tem algumas funcionalidades, né, mas que não deve ter todas as funcionalidades da conta bancária, né? Por exemplo, a conta de investimentos tem as operações de aplicar um determinado valor e de resgatar um determinado valor, né? Mas né, não faz muito sentido, ou pode não fazer sentido, assim, pelo menos, imagine, né, nesse exemplo, que a conta de investimentos não queremos que tenha uma operação de transferir, né, ou de sacar, porque vamos imaginar que tem um requisito em que você pode resgatar o valor apenas todo de uma vez, né, depois de uma determinada data, então você não pode ficar sacando dinheiro, né, durante o período da aplicação, e que você também não pode transferir
esse valor, esse dinheiro, né, para outra conta. Mas antes você precisa resgatar esse valor, colocar na conta corrente, né, e depois transferir. Mas, né, tem algumas coisas que poderiam ser utilizadas, né, da conta bancária, por exemplo, né, aplicar, né, é mais ou menos a mesma coisa do que depositar, né? E resgatar sem parâmetros, assim, é mais ou menos a mesma coisa de sacar o valor inteiro do saldo, né? Então, aqui, né, uma pergunta: podemos usar herança, né, nesse contexto? Então, uma conta de investimentos pode ser considerada uma conta bancária? Posso estender a classe conta bancária, né? Talvez pensem nisso de novo, né? Pensem no vídeo, né? Então, posso utilizar herança. Então, conta investimentos é uma conta bancária, né? A resposta nesse caso é não, né? Porque temos, né, dito, né, que tem operações da conta bancária, da própria conta bancária, como sacar e transferir, que não fazem sentido na conta de investimentos, né? Então, se eu fosse criar conta de investimentos como subclasse de conta bancária, né, como extends conta bancária, na verdade a conta de investimentos herdaria todos os métodos públicos, né, da conta bancária, e você poderia chamar essas operações na conta de investimentos, né, que criaria uma inconsistência. Nesse caso, né, uma solução para reusar a implementação de depositar e sacar, por exemplo, de conta bancária, é usar composição e delegação, né? Então, reutilizamos a implementação de conta bancária, né, mas escondendo alguns métodos, né? Então, a conta investimentos tem dentro uma conta bancária, então reutiliza o código da conta bancária, mas sem expor a interface inteira, né? Então, como é que faz isso, né? Então, né, nesse caso, tem uma relação de composição, né? Podemos dizer que a forma melhor, né, nesse caso, de implementar uma conta de investimentos é ter uma relação de composição com conta bancária. Então, a conta de investimentos tem uma conta bancária em que você faz as operações, né? Então, né, vamos fazer essa comparação entre composição e herança, né? Então, composição é usar um objeto dentro de outro objeto, basicamente, né? Os detalhes da implementação ficam encapsulados no objeto parte, né? Então, é reutilizada a implementação do objeto parte. O acesso ao objeto parte, né, pode ser restrito, e normalmente é restrito, né? Deve ser restrito. Então, fora, né, da classe contenedor, você tem acesso a toda a implementação do objeto parte, mas apenas ao que você quer que seja utilizável, né? E o objeto todo, né, o contenedor, né, pode ser acessado apenas pela interface dele. Então, né, você cria de fato uma nova interface, né? Outro ponto, né, que a instância do objeto parte é atribuída em tempo de execução, então é criada na criação do objeto contenedor e pode ser trocada, né? Então, em tempo de execução, você pode criar uma outra instância, por exemplo. Na herança, né, aí também é uma forma de reuso, né, porque você reusa o comportamento da superclasse, né, você pode estender o comportamento da superclasse com extend, mas, né, então já uma diferença que a herança é definida em tempo de compilação, né, tem uma palavra-chave específica, né, então você não pode trocar, né, o objeto em tempo de execução, né. O objeto herda a implementação da classe, da superclasse, né, mas a instância em que é utilizada é a mesma, né. A classe filha tem acesso aos métodos protected, né, da superclasse, e toda a interface pública da superclasse é herdada pelos filhos, né, então
objetos da subclasse expõem todos os métodos também da superclasse, né? Então, se tiver alguns métodos que não fazem sentido na subclasse, esse é um problema, porque esses também são herdados, né? E outro ponto importante é que mudanças na superclasse, né, afetam diretamente a subclasse, né? Então, a subclasse não tem escolha se ele utilizar ou não um tal método, mas simplesmente é herdado. Então, se um método é adicionado na superclasse, em todas as subclasses também, método público, obviamente, todas as subclasses também recebem aquele método, né? Na composição, né, se a classe do objeto parte adiciona alguns métodos, né, isso não afeta o objeto contenedor, porque, de novo, ele redefine uma nova interface.